27 de junho. Descanse um pouco ao meu lado. Você tem viajado por uma estrada íngreme e cheia de obstáculos nos últimos dias. O caminho que tem diante de si está marcado pela incerteza. Não olhe nem para trás, nem para frente. Volte sua atenção para mim, seu companheiro constante. Acredite que lhe darei todas as condições para enfrentar qualquer coisa que o aguarde em sua jornada. Criei o tempo para protegê-lo. Você não suportaria ver toda a sua vida de uma só vez. Ainda que eu não seja limitado pelo tempo, é no presente que eu o encontro. Descanse na minha companhia, respirando fundo na minha presença. A maior demonstração de confiança é me aproveitar instante a instante. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. Vamos nos concentrar. Vamos sentir a presença do Mestre Jesus, nossos amigos benfeitores espirituais, Maria Santíssima, nossa Mãe Maior. E, acima de tudo, Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso. A Ele toda honra e toda glória. Senhor, queremos agradecer por tudo, todas as bênçãos recebidas até aqui. Meu coração está cheio de gratidão, Senhor, pelo aniversário da minha filha. Obrigado, Mestre, por ter conduzido, por ter protegido e amparado, abençoado. Foram tantas bênçãos. Nossa história está sendo abençoada e eu agradeço do fundo do meu coração. Quero pedir, Senhor, que abençoe a toda a humanidade, principalmente aqueles que estão mais necessitados, os doentes, os que estão em hospitais, as famílias que estão sofrendo com esse vírus, com essas pessoas doentes. Obrigado, Senhor, por estar nos ouvindo, nos abençoando, mas eu peço que leve a sua luz e a sua paz até esses irmãos, que eles recebam nesse instante a tua bênção, que se sintam mais fortalecidos, com esperança. Abençoe o nosso estudo, que estejamos prontos para abrir o nosso coração e praticar o que vamos aprender. Obrigado, Senhor, por ter deixado esse evangelho tão maravilhoso para que possamos seguir firmes, tentando se fortalecer na fé, tentando se melhorar cada dia. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Ih, tem um monte de gente querendo entrar na sala. Quem gostaria de abrir o evangelho hoje para poder ler? Levanta o dedinho. Ninguém, gente? Luciana, aniversariante. Vamos. Capítulo 12, item 1. Pagar o mal com o bem. Amai os vossos inimigos. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não os fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazem isso mais que os outros? Os publicanos nos fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for abundante, que a dos escribas e dos fariseus, que se não for mais abundante,
não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20, de 43 a 47. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazes o bem, senão aqueles que vos fazem, que recompensas tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai, sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com o inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimento, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem, de desejar-lhes o mal. É que os alcança. Ser mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Paramos aqui? É um texto que a gente já conhece bem, né? E é um texto que enfatiza muito, ao meu ver, essa diferença de sentimento. Você não precisa se cobrar devoção, amor, no sentido de ir contra o que você está sentindo. Você pode acolher isso que você está sentindo, que não é legal em relação a outra pessoa. Isso existe. A gente não pode fingir que não existe. Mas tem que ter algo acima disso, que é seguir esse preceito básico de que se a gente não conseguir, se a gente não tentar ao menos praticar,
a gente não está indo na direção que Jesus deixa como algo indispensável para o crescimento espiritual, para a evolução espiritual, que é acolher esse irmão também, que você não vai muito, que você não se dá muito bem, ou que você tem problemas. Dentro do Espiritismo, a gente estuda muito sobre essa escala de evolução, então a gente tem uma noção de que o espírito é ignorante, nós todos somos, mas a gente vai aos pouquinhos, né, crescendo. Então a gente, como espírita, precisamos ter isso também de uma forma muito clara, que quando o irmão erra com a gente, ou mesmo quando ele nem erra, quando a gente não sintoniza, não bate muita vibração, que a gente consiga transpor isso e ver além disso, né? Ver a questão espiritual mesmo. E ele dá a receitinha básica aqui do que é isso, o que seria amar os inimigos. É você não colocar obstáculo, a reconciliação. Eu gosto muito dessa frase. Eu até grifei aqui no último estudo que a gente fez. Não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Isso tem muito a ver com orgulho. De repente, eu grifei porque é algo que eu preciso trabalhar. Eu sou, às vezes, muito orgulhosa. Eu estou tentando melhorar isso. Você não opor, né? A pessoa, às vezes, quer vir até você, ela quer conversar com você, ela quer se aproximar de você. Você que não quer. E aí você tem que saber por que eu não quero, né? Então, não opor, estar sempre aberto, de coração aberto. Isso tem muito a ver com o coração, com a leveza que está o seu coração. Então, tem muito mais a ver com a gente do que com o outro, como sempre, né? Tem mais a ver com a gente, com o nosso trabalho, com a nossa edificação, com o nosso entendimento das coisas, com a gente entender que esse amor que Jesus pede, é você não ter condições para amar o irmão. É dificílimo, é difícil demais, mas a gente precisa, ao menos, tentar. E ler, e reler, e que caia quantas vezes precisar cair esse texto para a gente poder assimilar, para a gente poder discutir ele, porque somos todos uma grande família, né? A gente sabe disso. Todos somos irmãos, todos viemos do mesmo pai, somos filhos da mesma matéria. É uma questão realmente de vibração, de entendimento, de consciência. Então, é muito importante a gente refletir sempre sobre isso, né? É isso que eu gostaria de falar. Perfeito. Quem mais gostaria de falar no nosso estudo de hoje? Alguém? A Nani levantou o dedinho. É tão difícil a gente falar de amor, né? Dependendo do amor, torna-se fácil. Mas a gente sabe que o amor ele tem uma variedade de formas, né? Outro dia eu estava ouvindo e eu consigo me lembrar pelo menos de 3. Tem o amor sensual, que é o amor de homem para mulher, ou de mulher para mulher, de mulher para homem, né? Tem o amor filia, que é o amor filial, que a gente tem para com os nossos parentes e amigos. E tem o amor ágape, que é o amor a toda a humanidade. E aí, quando a gente fala em amor a toda a humanidade, o negócio já vai começando a se complicar, né? Porque na humanidade tem diversas pessoas que a gente não aceita a pessoa do jeito que ela é, a gente não concorda com o que a pessoa diz e faz. E aí a gente começa com o nosso senso de julgamento, o nosso senso crítico, como a Luciana bem falou, com o nosso orgulho. A gente quer ser melhor do que os outros, a gente quer saber de tudo, quer ser o dono da verdade e da razão. E a gente vai passando por cima de todo mundo, apontando, esse eu não gosto por isso,
aquele eu não gosto por aquilo, esse eu não quero conviver de jeito nenhum. E a gente esquece do fundamento básico que o Cristo pediu, que a gente amasse ao outro como a gente ama a si mesmo. E aí é sempre legal voltar a essa frase, né? Quando a gente estiver com muitas dificuldades, quando a gente estiver com muitas atribulações, é bacana a gente lembrar do que ele nos pediu. Aí a gente fala assim, mas não é simples, porque fulano fez isso. Aí eu volto a falar da Luciana. O que fulano fez é problema dele. O que eu faço é que é meu problema. E é meu problema comigo e com Deus. Aí é que aumenta, porque se for só comigo, tá tudo bem. Mas quando coloca Deus na história, o negócio já vai complicando, né? E a gente já não pode agir de qualquer forma, a gente já não pode ser de qualquer jeito, pretextando ter aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Não, eu nasci assim, a primeira parte é certa. Eu vivi assim, a segunda parte também é. Mas eu posso mudar para não morrer assim, é por isso que a gente está aqui. E aí a gente precisa realmente abrir o coração, abrir a mente, procurar aquela leveza da vida que a gente sempre fala que as crianças têm, que brigou agora, daqui a 10 minutos está um abraçando o outro, e quem convive com criança, às vezes a gente fica espantada, né, com a rapidez com que eles esquecem, né? E muitas vezes a gente deseja mesmo ser como essa criança, mas é muita dificuldade, porque a gente vai crescendo e vai colocando um pontinho aqui, o meu eu vai crescendo junto comigo, o meu ego vai falando, o meu orgulho, a minha vaidade, tudo vai aumentando de acordo com a idade. E aí fica muito difícil da gente voltar a pensar e agir como a criança. Mas volto a dizer, precisamos sempre nos lembrar do que o Cristo nos disse, dos ensinamentos que ele nos deixou. E eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, que a gente às vezes se perde, né? A gente busca tanta coisa e esquece da base. Então, volta e meia, eu acho que a gente precisa voltar para a nossa base, né? Como tem aquela frase, acho que é do Santo Agostinho, me corrijam se eu estiver errada, quando a gente vai deitar, que a gente faça uma reflexão de tudo que a gente fez no dia para poder melhorar. É ele que diz isso? Eu acho que é, né? Que a gente faz essa reflexão, não, isso não foi bom. Então, a gente está sempre voltando à base. A gente vai, avança, mas a gente tem que lembrar que a nossa base é essa, é o amor incondicional, como ele nos pediu. E ainda que seja muito difícil, a gente precisa começar a praticar. Quando a gente vê um telejornal, um noticiário qualquer, é tanta coisa ruim, se a gente não começar a fazer esse caminho de volta, vai ser realmente muito difícil. O mundo de regeneração vai demorar um pouco mais a chegar por causa da dureza dos nossos corações, da dureza com que a gente julga o outro. Então, que a gente lembre sempre da base. Mas o cara matou, ele ter matado é um problema dele. Claro que ele não pode sair impune. Pelo pecado que ele cometeu, ele precisa ser julgado e condenado. Agora, o homem precisa de uma segunda chance. E nós, enquanto seres humanos, cristãos, sociedade, precisamos dar essa segunda chance. E essa segunda chance é retribuindo o mal com o bem. Não consigo desejar o mal. Faz uma prece, a gente sempre fala isso aqui. E é bacana que a gente lembre, né? Porque às vezes o nosso coração fica... nesse momento, eu passo por uma dificuldade grande dentro de casa com a minha mãe. E, assim, é muito difícil, porque eu casei e continuei morando com ela, né? Então, eu formei a minha família dentro da casa dela. E ela está com problemas de memória, está ficando esquecida, e ela tá difícil. Mas não é só ela, também tenho meu orgulho. Também eu quero, de repente, ser a dona do pedaço, mas esse pedaço aqui não é meu. E mesmo que fosse, ela está precisando de mim agora. Então, é a hora de eu baixar a bola. E como é difícil.
como é difícil a gente... a ficha da gente cair, né? Eu até falo, eu penso, eu oro, mas conseguir agir ainda é difícil. Mas é o amor que a gente tanto procura. Ele é assim, ele não é perfeito. Aquela música do Roberto Carlos, né? Amor perfeito. A gente até procura um amor perfeito, mas ele ainda não está aqui para a gente, não. Enquanto ele não está, a gente vai amando nessas nossas imperfeições da melhor forma possível, mas sem a gente se machucar por isso, né? Eu tenho muita dificuldade de saber onde termina a minha obrigação com ela, porque eu tenho uma obrigação com ela, mas eu tenho também o amor por ela. E aí mistura tudo. Não, isso eu tenho que fazer porque ela é minha mãe. Mas por quê? Porque ela é minha mãe, porque ela merece, porque ela precisa, porque eu sou obrigada a fazer. E aí as perguntas vão se somando, e a cabeça vai embolando, e o coração vai querendo endurecer. Mas aí a gente lembra daquele estudo da semana passada, da força do pensamento, de não deixar que aquelas ideias façam ninho, né? Elas vêm, a gente, né, Suzana? Eu lembro, não sei se é assim, tira, sai, vai embora para qualquer lado, ela não pode ficar aqui, né? E são as nossas dificuldades em busca desse amor. Mas que pelo menos a gente já tenha consciência de que a gente está errando. É isso. E ame um pouco mais. Se ame também. Sempre o amor. Alguém gostaria de falar? Levanta o dedo. Mãe. Porque esse texto ele me fez lembrar de um conselho que eu dei para minha irmã ontem, porque ela tem um problema com o enteado desde que ele era criança, que ela casou com um viúvo. Esse menino não aceitou, né? E ontem ela me ligou e falou: hoje é aniversário do André. Eu falei: você já deu os parabéns? Já. Ela: não, eu não vou fazer isso porque ele não fala comigo, ele não se porta comigo. Aí eu fui dar um conselho tão bom para ela, depois eu fiquei pensando: nossa, esse conselho eu até me surpreendi, porque eu falei justamente o que está dizendo esse texto, eu disse: não é tão difícil você seguir tentando a felicidade se você abrir o coração, se você amar. A gente precisa amar em qualquer circunstância, a todos os seres, não importa se ele está errado, não importa se ele está... A gente tem que fazer nossa parte. Aí a Luciana falou aquela frase: é uma coisa nossa e não do outro. A gente tem que cuidar, é o amor, o segredo é amar. Isso, eu lembrei desse conselho. Eu não sei se eu também ia agir como ela, mas eu estou, graças a Deus, aprendendo que o amor, que a gente tem que buscar ele, tem que enviar, pelo menos, pensamentos bons, vibração no amor, né? Isso aí. Deus falou pela sua boca. Quem mais gostaria de falar? Um estudo tão legal, ninguém quer falar? Fala aí. Não? Então tá. Não, só falar para a Nani que é muito legal o que você falou sobre sua mãe, dividir com a gente, né? A gente às vezes acha que ninguém tem problema, né? Você, a gente olha, a gente acha que você não tem problema, e você é uma pessoa tão sábia, e é bom você dividir isso, que nós todos temos. E de fora, você falando, parece ser tão simples para a gente. Poxa, eu sou a mãe, e olha que oportunidade que você está tendo, a espiritualidade está te mandando essa oportunidade de você crescer, praticar o que a gente vem falando aqui, mas no dia a dia, na hora difícil, né, de lembrar. Então, essa é a vida real e a gente precisa desse estudo aqui, a gente precisa muito disso aqui, né? Que é a hora que a gente fala, é a hora que a gente troca e a gente cresce. Muito legal a sua história. Obrigada por compartilhar. A Silvia levantou o dedo. Eu vi, mãe. Vai, Silvia. Vocês aí, eu vou nem falar nada, entre mãe e filha. Mas esse exemplo da Nani me fez lembrar da minha própria mãe. Eu ia falar isso que a Luciana falou. As nossas provas são mais difíceis quando
das pessoas que estão na nossa volta, né? As pessoas que convivem com a gente. Então, eu acho que, às vezes, eu me pego falando alguma coisa para minha mãe, e o problema não é eu falar, mas é o jeito que eu falo. Acho que a gente falou isso ontem, comunicação. Às vezes a gente se comunica muito mal. As pessoas não leem nosso pensamento. Às vezes a gente até passa uma intenção diferente daquela que a gente tem. A gente fala alguma coisa para o bem da pessoa, mas a gente fala de uma forma estúpida, às vezes, né? E a gente não tem paciência. Então, tipo, com essa quarentena eu tive que voltar a morar com a minha mãe e foi muito difícil. Fazia muito tempo que eu estava morando sozinha. Tive que voltar a conviver com os meus irmãos e tal. Então, tem dias assim que eu falo, meu Deus do céu, a pandemia acaba. Porque eu quero voltar a morar sozinha. Mas, assim, eu tô sendo ingrata, intolerante, entendeu? Eu sei que, tipo, o problema não são os outros, o problema sou eu. Eu preciso me aprender a me relacionar melhor com os outros. Preciso aprender a me comunicar melhor, né? Não adianta você ter a boa intenção, eu preciso esclarecer isso. Se eu fiz alguma coisa, eu preciso pedir desculpas, eu preciso conversar com a pessoa, ela precisa entender o que eu fiz, por que eu fiz. Às vezes a gente não quer ter esse trabalho, às vezes a gente simplesmente para de falar com a pessoa, não dá bom dia, entendeu? Bate a porta, faz essas coisas aí. Então a gente precisa prestar atenção no nosso comportamento. Mas eu entendo o que é isso aí, né? E parabéns, Luciana, feliz aniversário. Viu? Yes! Fala, Glória! Eu vi o seu dedinho levantado. A Nani começou, né, falando da mãe, me lembrou também do meu relacionamento com a minha mãe, e a Silvia falou uma coisa que, né, me lembrou mais ainda, porque eu acho que, por mais que a gente queira repreender a pessoa, querendo que ela faça a coisa certa, mas a gente tem que realmente ter jeito para falar. E hoje, né, essas lembranças aí fizeram eu voltar de que jeito eu lidei com a minha mãe, né? Eu dei muito amor, mas eu também acho que eu poderia ter feito algumas coisas diferentes, melhores para ela e, consequentemente, para mim, porque não seria tão sofrido comigo e depois a gente ficar pensando nisso. Mas eu já conversei com ela, já me pedi perdão por tudo aquilo que eu fiz, que hoje em dia eu acho que eu poderia ter feito melhor. E é muito legal o que a Nani falou também, né? De trabalhar isso enquanto a pessoa está ali, né? Porque a gente pode agir diferente. Eu não tive, né, muito essa oportunidade, porque hoje né, depois que ela faleceu, que eu comecei a pensar nisso. Mas é muito legal a gente poder fazer isso enquanto a pessoa está aqui. Mas não foi, vai ser agora. Que linda! Você precisa voltar para a Glória antiga e perdoar aquela Glória antiga, porque agora você... Eu estou tentando. E vocês estão ligadas através do pensamento, né? Se você tivesse com a cabeça da Glória de agora, né, seria diferente, mas... Seria sido diferente, mas não foi. Então, a gente tem que conviver com isso e tem que perdoar tentar perdoar. Né? Mas vai acontecer. Vai acontecer. Uma hora acontece. Agora, nosso eu queria agradecer a vocês, aproveitar as orações. O Heitor está se recuperando, não precisou de oxigênio hoje, graças a Deus se manteve estável. Então, muito obrigado pelas orações. O pai dele é que está está no limite do oxigênio, então a gente tem que, né, orar bastante para que ele tenha força e se mantenha assim e para melhor, tá bom? Obrigado, muito obrigada pelas orações. Vamos continuar orando pelo Deus. Agora eu vou chamar a Nani, tá bom?
Nani, você pode cantar pra gente? Vem, Nani! Muito obrigada. A importância, né, do estudo da confiança. Eu sou uma pessoa que dificilmente eu falo de mim, mas vocês me passam muita confiança, vocês me passam muito isso. E eu agradeço a Deus por vocês. Que a gente haja sempre de acordo com o que já podemos, né? Glória. A gente só pode dar o que a gente tem naquele momento. Cada dia que passa, a gente aprende mais um pouquinho. Só que o dia de hoje, a gente não pode fazer com que a gente tenha um conhecimento maior para voltar atrás e agir de outra forma, né? Passou. A gente precisa seguir sempre se perdoando e se amando. E ciente de que a gente fez o que a gente podia naquele momento. E é isso que me conforta, de saber que eu sei e eu me esforço. E dentro do meu esforço eu faço o melhor que eu posso. Durante a nossa vida a gente conhece pessoas e a gente age de diferentes maneiras. E o modo como a gente age com cada uma delas é que faz a diferença na nossa vida e na vida delas. Que a gente procure cativar cada dia mais pessoas, para que a gente tenha uma rede do bem, de amor e de amigos, perto ou longe da gente. Para ser amigo, a gente não precisa estar grudado, né? Basta querer bem. Agradecendo sempre a Deus por mais esse dia e pela oportunidade do estudo de hoje. Parabenizando mais uma vez a Luciana por mais um ano de vida, um ano de aprendizado e de reflexão. Que possamos estar juntos sempre e que possamos aprender umas com as outras, ou uns com os outros, que pode ter um menino por aí ouvindo, né? Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Que a gente se esforce para ser hoje melhor do que ontem, lembrando sempre que a luta é conosco, não com o outro. Há uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se ler, cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém vai levar. Cativou, disse alguém, laços fortes, bem fortes criou. Responsável é você, somos nós por aquilo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto, bem perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes, bem fortes criou. Responsável é você, somos nós por aquilo que cativou. Que lembremos sempre da nossa responsabilidade, de como falamos e o que falamos para cada uma das pessoas com as quais convivemos. Agradecemos, Senhor, pela fluidificação das águas e pelo remédio que põe nelas, tão necessário para cada um de nós. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Vamos tirar nossa foto? Parabéns, Luciana. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Beijo, boa noite. Meus papagaios de pirata vieram, viu? Aham.